meu nome é Camila e nesta aula eu trouxe para vocês a bolsa Laila. Uma bolsa maravilhosa que foi feita 100% em fibras naturais, com esse desenho que ficou maravilhoso. E eu trouxe ela nessa proposta meio boho chique, que mistura as fibras naturais, então esse estilo mais boho, com a elegância aqui da alça no dourado. Ela ficou simplesmente incrível, uma bolsinha super basiquinha pra gente poder passear, poder andar no dia a dia. Ela ficou perfeita. E eu gosto muito das bolsas assim, basiquinhas, com essa cara assim, mais boho chique, essa pegada mais assim, elegante. E é uma bolsa tranquila de fazer, mesmo para você, se você é iniciante. É uma bolsa que o passo a passo está bem detalhado e que a gente consegue desenvolver ela de uma forma bem simples e fácil. E ela foi feita em fibras naturais, ela foi trabalhada na juta. Olha como ela fica super elegante. E vocês podem aqui também substituir, caso vocês prefiram, por outro tipo de fio, como por exemplo o barbante número 6. Aqui eu trabalhei com o fio de juta, que fica muito legal. Aqui, este tipo de fio eu vou deixar aqui na descrição de vídeo, onde eu achei. E essa textura dele, ele não pinica, não machuca, não fica com uma textura áspera. Esta juta aqui que eu trabalho na bolsa, ela fica super gostosinha de pegar. Ela tem até um toque macio. Então fica muito legal e ao mesmo tempo ela dá, né, esse estilo mais natural, essa pegada mais natural que eu gosto bastante. É uma bolsa leve, ela ficou com um peso total de 178 gramas e ela ficou com 22 centímetros de diâmetro, então uma bolsa espaçosa. E por dentro ela fica linda, maravilhosa, exatamente como por fora. Os pontos eles ficam do lado de trás, mas o desenho é exatamente o mesmo. É uma bolsa maravilhosa por dentro. Dá para colocar o forrinho também, caso vocês prefiram. E também, caso vocês optem por fazer 100% de crochê, a bolsa 100% em crochê também fica super legal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também sugestões de alças que vocês podem substituir caso vocês prefiram não utilizar a alça de corrente. São alças super lindas também, que vão super combinar com essa bolsa. Eu vou deixar aqui a sugestão, já tem vídeo aula delas aqui também no canal. E é isso, gente. Tá muito simples de fazer, vamos aprender essa lindeza e fazer aqui comigo. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal também para não perderem os próximos vídeos e acessem do lado do botão de inscreva-se o Seja Membro. Assim é uma forma de contribuir com o canal para que eu continue crescendo aqui junto com vocês para trazer cada vez mais conteúdos e também tem algumas vantagens exclusivas para os membros. E é isso, gente. Bora fazer! E o fio que nós vamos iniciar o nosso trabalho aqui, ele é um fio de juta colorido, que tem a referência do fabricante como F2, que seriam 2 fiozinhos de juta junto. Estão vendo aqui, se eu abrir o fio, eu tenho aqui 2 pedacinhos de fio de juta juntos, que é um fio mais fininho. Nós vamos trabalhar com este fio duplo, nós vamos utilizar 2 fios, então eu vou dobrar o meu fio em algumas partes, vou mostrar para vocês como fazer para que a gente consiga utilizar 2 fios. E este fio aqui, caso vocês queiram fazer substituições, ele é mais ou menos equivalente ao fio 6 de barbante. Vocês podem substituir também pelo fio 6 de barbante. Estes fios aqui que eu estou utilizando, eles são da Sisal Sul, eles são juta colorido. Então, tem várias cores aqui deste fio, e os fios que nós vamos trabalhar são esses daqui. São fios 100% natural, fios de fibra natural. Então, eles são fios de juta. Sempre me perguntam se eles são duros, se pinicam. Gente, dessa marca aqui, eles são bem macios.
Ó, ele fica com uma texturinha bem gostosa. Então, não são fios duros, são fios bem macios. Eu super recomendo, é gostoso de trabalhar e fica um resultado incrível de fibra natural e ao mesmo tempo é gostoso ao toque, ele é meio aveludadinho assim, não pinica não. Então, nós vamos começar aqui utilizando o nosso fio duplo. Para começar, eu vou fazer um anel mágico, vou deixar um pedacinho aqui sobrando, vou laçar na minha mão, jogar o fio lá para o outro lado, fazendo um X, e vou passar por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para frente, dar uma giradinha aqui na minha agulha e segurar aqui na pontinha. Tenho aqui meu anel mágico. Vou puxar essa pontinha aqui para fora e aqui eu tenho meu elinho. Já seguro o fio do novelo, laço e passo por dentro deste fio que está aqui na minha agulha. Fiz aqui o meu primeiro ponto do anel mágico. Agora aqui, vou só ajustar aqui que ele ficou um pouquinho largo, ó, podem segurar o fio do novelo e balançar assim na agulha para que ele feche um pouquinho. Eu vou fazer uma correntinha, laço e faço uma correntinha. Aqui eu tenho equivalente a um ponto alto. Então, agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar sobre estes fios, essa pontinha aqui que nós deixamos, e este círculo, a gente vai colocar aqui dentro para puxar os pontos. Nós vamos trabalhar sobre todos esses fios aqui. E aqui eu laço o fio do novelo, coloco dentro do meu anel mágico, puxo a minha laçada aqui para dentro, trago aqui para cima, estou com 3 na agulha, eu vou laçar e tirar somente 2. Então, aqui eu fiz um ponto alto incompleto. Eu não vou tirar da agulha, eu vou deixar ele aqui esperando, porque eu vou incluir mais um ponto deste. Então, eu laço, coloco dentro do anel mágico, trago para cima, fico aqui com 4 na agulha, vou laçar e tirar 2. Laço e tiro as 2. Então, desta forma, eu fiquei aqui com as minhas correntinhas, que equivalem também a esse ponto alto incompleto, e mais 2 pontos altos incompletos. Agora sim, eu vou fechar os meus pontos. Então, eu pego o fio do novelo, laço e tiro os 3 de uma vez. Desta forma, eu fiquei com 3 pontos e uma cabecinha só. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço, faço uma correntinha e vou fazer novamente os 3 pontos. Então, eu laço o fio do novelo, venho dentro do anel mágico, puxo meu fio para cima, laço, tiro 2, vou fazer isso novamente. Laço, venho dentro do anel mágico, trago para cima, laço, tiro mais 2. E mais um, laço, venho dentro do anel mágico, puxo para cima, laço e tiro mais 2. Então, aqui eu fiquei com os 3 pontos que eu vou finalizar e mais o outro que já estava na agulha. Então, agora aqui eu vou laçar e tirar os 4, laço e tiro todos de uma vez. Agora sim, eu vou fazer mais uma correntinha de separação. Laço, faço uma correntinha. E essa é a nossa sequência. Então, eu laço e faço 3 pontos meio altos, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. 1, 2 e 3. Vou laçar e tirar todos de uma vez. Faço a correntinha de separação e inicio os pontos novamente. Aqui eu já tenho 3 conjuntos de pontos, então aqui eu tenho os nossos pontos, nossas pétalas, elas são formadas aqui pelos 3 pontos. Então, aqui eu tenho 3, uma corrente de separação, mais 3, uma corrente de separação,
mais 3 e uma corrente de separação. Eu vou fazer no total, aqui eu tenho 3 pétalas, 1, 2, 3. Eu vou fazer no total 8 pétalas. Então, façam aí a de vocês. E, gente, acabou meu fio e faltou só um pedacinho aqui para eu completar as minhas pétalas. Porque eu já tenho 7, estou fazendo a 8ª. Então, só por causa de um pedacinho aqui, agora eu vou precisar emendar. Mas isso sem problema nenhum, porque nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar essa outra pontinha, colocar paralela a este fio que eu estou trabalhando, e eu vou travar ele aqui onde eu tenho o término do meu fio. Aqui, ó, deixa eu separar esse daqui para não confundir vocês, que esse daqui é do anel mágico. Então, ó, aqui eu vou segurar ele aqui. Estão vendo que as duas pontinhas estão juntas aqui no mesmo sentido? Eu vou pegar aqui os 2 fios. E agora, aqui, meu próximo ponto seria a laçada. Eu vou laçar os 2, colocar aqui no anel mágico e continuar fazendo meu ponto, como se não estivesse fazendo emenda. Ó, laço, trago pra cima, fiquei com 2. Eu vou fazer o último. 3, laço, tiro todos de uma vez e faço a correntinha. Então, a minha emendinha ficou aqui escondida dentro dos pontos. Não aparece. E aqui, conforme eu for fazendo o trabalho, eu vou fazendo em cima dela e vou escondendo. Então, eu só junto e continuo fazendo ponto normalmente. Então, dá pra gente incluir o ponto assim, sem precisar ficar emendando o ponto toda vez. Fica de uma forma segura, está totalmente trançada aqui dentro, conforme a gente faz os pontos, e eu vou escondendo ela aqui conforme eu vou fazendo. Então, terminei aqui as minhas pétalas. E agora, aqui, esse daqui, que é o meu fio do anel mágico, eu vou fechar ele, vou puxar o meu fio para ir fechando o meu anel mágico. Então, vou fechar bem. Aqui vocês podem puxar bem, encostar mesmo. E aqui nós vamos fazer a finalização. Como nós não vamos mais utilizar esta cor, nós vamos fazer a finalização encerrando essa cor. Então, vou soltar aqui, vou cortar o fio para não ficar tão longo. Eu posso cortar aqui, deixando só um pedacinho para fazer o arremate. Vou puxar o meu fio para fora. E aqui eu vou utilizar a ajuda de uma agulha menor. Então, aqui eu tenho a agulha número 4. Pode ser uma agulha menor também, mas aqui para mim a 4 é suficiente. Eu vou vir aqui nesta cabecinha aqui, eu tenho as correntinhas e essa primeira cabecinha aqui. Eu vou vir nessa cabecinha aqui, vou laçar o meu fio, passar por dentro da cabecinha. A cabecinha é este Vzinho de cima. Opa, enroscou aqui. Vou puxar o meu fio todo aqui para fora. E agora, eu vou voltar aqui por dentro. Eu fiz, por último, uma correntinha. Então, ó, eu vou passar por dentro e voltar aqui por dentro desta correntinha aqui, no mesmo lugar de onde saiu o meu fio. Porque dessa forma, eu simulo o ponto. A gente faz um fechamento invisível. E aqui está. A gente não consegue perceber aonde começou e aonde terminou. Ele fica com os pontos constantes. E aqui, este fiozinho, eu só vou esconder, trançar ele aqui por dentro de alguns fios. Sempre que a gente for fazer arremate, a gente vai fazer dessa forma. A gente passa aqui por dentro de alguns fios, para depois cortar. A mesma coisa com esses fios aqui que estão aqui, que foram da minha emenda. E aqui, só cuidado, gente, para quando vocês forem esconder, não repuxarem o pontinho para ele não ficar para baixo, para ficar realmente redondinho. E aqui, esses fios a gente só vai esconder aqui dentro. Se vocês acharem melhor, podem passar uma colinha, depois cortar. Ou se vocês trançaram realmente bastante por dentro, é só cortar rente.
Este daqui é o fio que a gente fechou o anel mágico. Eu vou puxar bem para que ele encoste mesmo o centrinho e vou fazer a mesma coisa, esconder aqui e cortar. Feita aqui a nossa primeira parte, nossa primeira carreira, agora eu vou fazer com a cor rosa. Também vou utilizar o fio duplo e eu posso começar em qualquer lugar, porque nós já fizemos o acabamento. Essa volta nós temos 16 pontos no total. Os pontos a gente conta aqui pelas cabecinhas, caso vocês queiram conferir. Cada vezinho deste que se forma é a cabecinha de um ponto. Então, aqui eu tenho 16 no total. Eu vou começar aqui no meinho, no vãozinho entre uma estrelinha. A gente forma aqui uma estrela e ela forma esses vãozinhos aqui, que é onde a gente fez as correntinhas de separação. Então, posso vir em qualquer lugar aqui, qualquer meinho. Eu tenho, olha, bem no meio dos pontos. Aqui eu tenho os 3 pontos, aqui eu tenho os 3 e é aqui no meio. Então, aqui eu vou puxar o meu elinho aqui pra cima, deixar a pontinha aqui pra fora pra gente fazer o acabamento, laçar e passar aqui dentro do meu elinho. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, onde eu estou prendendo no meu trabalho. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser equivalente à altura do meu próximo ponto. E aqui, no mesmo lugar, eu vou incluir mais 3 pontos altos incompletos, assim como nós fizemos aqui. Só que eu já tenho um que simula um ponto alto, eu vou fazer no total 4. Então, já tenho um aqui, vou fazer mais 3. Essa pontinha de fio, a gente pode deixar ela paralela aqui com a cabecinha dos pontos, conforme a gente for fazendo, para já ir escondendo. Então, já vou segurar ela aqui bem firme para poder fazer o arremate. Caso isso atrapalhe vocês, deixem para fazer depois, não tem problema nenhum, é só esconder o fio. Então, aqui eu vou laçar, colocar dentro do mesmo espacinho, laçar o fio do novelo, laço, tiro 2, venho aqui, deixo na agulha, aqui eu tenho meu ponto alto incompleto. Venho no mesmo lugar, vou fazer novamente. Laço, tiro 2, continuo deixando na agulha, já tenho aqui 3 pontos. E vou fazer mais um, coloco aqui no mesmo lugar, laço e tiro mais um. Desta forma, eu fiquei com 4 laçadinhas, 1, 2, 3, 4. Agora sim, eu laço e tiro todas de uma vez. O que aconteceu? Eu tenho 4 pontos com um único fechamento, então ele conta, é um ponto mais gordinho, porque ele conta com apenas um ponto, porque nós fazemos uma cabecinha só. Feito isso, agora eu vou fazer uma correntinha de separação, então eu laço, faço uma correntinha, e ainda aqui dentro do mesmo lugar, eu vou continuar essa mesma pétala. Vou fazer mais 4 pontos pontos altos incompletos, igual nós fizemos aqui. Então, eu laço dentro do mesmo lugar, tiro 2, laço dentro do mesmo lugar, venho e tiro essas 2 laçadinhas, deixo na agulha. Laço dentro do mesmo lugar, trago pra cima, laço, tiro 2, e aqui eu tenho 3. Essa laçadinha aqui é desse ponto anterior, então, eu fiz 1, 2, 3, vou fazer mais uma. Laço, coloco dentro do mesmo lugar, trago pra cima, laço e tiro mais 2. Agora sim, eu tenho 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e essa daqui que é do meu pontinho do ponto anterior. Então, vou tirar todas agora de uma vez. Laço, tiro todas de uma vez. Tirei todas de uma vez, essa é a nossa pétala desta carreira. Estão vendo que ela forma como se fosse um coraçãozinho? Fica bem bonitinho. Então, aqui eu tenho 4 pontos e aqui 4 pontos, porém, nós temos apenas 3 cabecinhas, que é a cabecinha destes pontos aqui, a correntinha de separação e mais uma cabecinha aqui, que é equivalente a esses pontos aqui. E sem fazer agora a correntinha de separação, nós vamos preencher com essas pétalas nesses buraquinhos. Nós vamos ficar no total com 8 pétalas conjuntinhos desse daqui. Então, vou repetir o padrão aqui.
venho aqui neste próximo espacinho. Então, eu laço a agulha, venho aqui e começo a repetir todo esta pétala novamente. 1, 2, 3 e 4. Tenho aqui 4 da pétala e do ponto anterior, laço, tiro todos de uma vez, faço uma correntinha de separação e faço mais 4 aqui dentro do mesmo ponto. 1, 2, 3 e 4. Laço, tiro todos de uma vez. Então, fiz mais uma pétala aqui. E nós vamos preencher aqui até o final, considerando 8 conjuntinhos 8 pétalas dessas. E aqui, gente, conforme vocês forem fazendo, a cabecinha do ponto, quando a gente vai passar, ó, fazer a correntinha, a gente pode fazer esses pontos um pouquinho mais frouxos para que não vá se fechando o nosso trabalho. Ela precisa ficar reta. Então, se a gente precisar alargar para que ela fique mais reta, como a gente está colocando pontos mais gordinhos, ela preenche mais. Então, dependendo do fio que vocês estiverem utilizando, se for necessário, façam essa cabecinha, olha, puxando um pouquinho mais, deixando ela um pouquinho mais larga o suficiente para que ela fique mais retinha. Não sobrando, mas retinha para que ela não comece a se fechar. Terminei de fazer aqui a minha flor, olha que linda. Agora, eu já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer o arremate. Vou puxar o meu fio para fora. E aqui agora, com a ajuda da agulha menor, eu vou pegar essa pontinha, vir aqui na cabecinha do ponto, nessa primeira cabecinha que nós temos aqui, aqui eu tenho a correntinha. Eu vou vir na cabecinha do primeiro ponto que nós fizemos aqui, que é esse Vzinho que está aqui em cima. Então, pego aqui e vou fazer aqui o fechamento. Esse fechamento, ele vai ser uma cabecinha para as correntinhas que nós não fizemos o ponto. Então, ele vai unir, fechar e vai ser a cabecinha das correntinhas. E agora, eu vou voltar aqui no mesmo lugar de onde eu saí. Então, vou passar aqui por dentro de todas essas laçadinhas e dentro do Vzinho. Aqui atrás e aqui dentro do Vzinho. Pego meu fio, trago, passo aqui por dentro. E agora, nós fizemos aqui o fechamento. Deixo o tamanho equivalente aos demais pontos. E agora, eu já posso pegar este fio e esconder aqui na parte de trás, apenas trançando aqui entre os fios, na parte de trás, não ultrapasso para a parte da frente. Escondo e, caso vocês prefiram, podem até passar uma colinha. Então, depois de arrematado, também posso começar em qualquer lugar. E aqui eu vou começar agora com o fio verde. E nós vamos começar aqui no meinho de um coraçãozinho. Estão vendo as pétalas aqui? Ela forma um Vzinho, um coração. Vou começar aqui no meinho. Eu vou fazer a mesma pétala que nós fizemos aqui, porém, nós vamos fazer com 3. Aqui nós fizemos 4 pontos, uma correntinha e mais 4 pontos incompletos. Nós vamos fazer aqui 3 pontos altos incompletos. Então, eu vou puxar aqui o meu elinho, puxo para frente, deixo aqui um pedacinho para fazer o arremate. Laço, prendo aqui no meu trabalho. Agora, eu faço uma correntinha para ser equivalente à altura do ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 2 pontos. Laço, faço um ponto alto incompleto. E mais um ponto alto incompleto, fico com 3 na agulha, laço, tiro as 3. Então, fiquei com um fechamento só. Aqui eu posso puxar o fiozinho para ajustar aquela primeira correntinha. E já deixar aqui para a gente fazer também o arremate.
Agora, eu faço a correntinha de separação, uma correntinha de separação, e mais 3 dentro do mesmo espacinho. Então, laço, faço um, ponto meio alto, ou ponto alto incompleto, 2, deixo ele na agulha, e 3. O ponto alto incompleto é o ponto meio alto, só que eu deixo todos na agulha e agora eu vou fechar esses pontos. Então, aqui eu tenho os 3 do ponto e mais o que está laçado que já está na minha agulha. Então, eu laço, tiro todos de uma vez. Então, eu fiz a mesma pétala, porém com 3 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e eu vou fazer mais 3 aqui no vão entre as pétalas. Então, eu vou trabalhar nessa carreira nas pétalas, aqui no meinho das pétalas, e também aqui no vãozinho entre as pétalas. Então, logo aqui onde eu tenho a cabecinha, eu vou laçar, colocar aqui pegando a cabecinha do ponto, aqui no meinho das pétalas, bem no meio, ó. Estou no meinho, laço, trago pra cima, também vou fazer 3. Tiro da agulha, laço de novo, laço, tiro mais uma, fico com 2. E laço, e fiquei com 3 pontos e mais o do ponto anterior. Laço, tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha de separação e repito a mesma pétala aqui dentro agora do meu coraçãozinho, do meu V. Então, laço. 1, 2 e 3, laço, tiro tudo, correntinha de separação e 1, 2 e 3 e correntinha de separação. E aqui eu vou repetir esse ponto aqui, novamente entre o vão. A minha sequência desta carreira é essa. Então, nós vamos preencher, não se esqueçam que entre os pontos agora sempre vai uma correntinha de separação. Aqui entre as pétalas e também entre esse ponto aqui que vai sozinho no vão da pétala. Encerrei aqui mais uma carreira, já cortei meu fio para fazermos o arremate, porque aqui a gente não vai utilizar mais a cor verde. Aqui, gente, eu não posso esquecer que eu fiz o meu ponto e eu preciso fazer a correntinha de separação aqui também antes de finalizar. Então, fiz aqui a correntinha de separação, soltei aqui a pontinha do meu fio para cima. Com a agulha menor, eu vou vir aqui fazer o fechamento invisível. Então, aqui eu tenho as correntinhas, que não tem a cabeça, que é a que nós vamos fazer agora para ela. E eu tenho meu primeiro ponto e aqui a primeira cabecinha. Então, coloco a minha agulha de trás para frente, pegando aqui o Vzinho deste ponto. Laço o fio do novelo e jogo lá para trás. Puxo lá para trás. E agora, aqui dentro da correntinha, eu vou colocar a minha agulha para voltar o fio para o mesmo lugar de onde eu saí. Coloco aqui dentro da correntinha. Então, aqui nós fizemos o fechamento, ó. Cuidado para não puxarem muito, para não sumir aqui o último ponto nem a correntinha, mas deixem proporcional aos demais. E aqui nós só vamos esconder este fio aqui, trançando aqui por trás. Gente, uma dica para vocês aqui, quando vocês estiverem trabalhando com fios fininhos para fazer o acabamento, é também a gente deixar um pedacinho do fio separado e fazer nozinhos. A gente passa uma vez aqui pela trama, faz o nozinho, 1 ou 2 nozinhos, que se a gente apertar bem, ó, sem puxar o ponto, ele fica imperceptível aqui no meio da trama. E é uma forma de prender de uma forma bem mais segura. Ou passando a colinha também, mas é uma alternativa caso você não esteja utilizando a cola, não prefira assim fazer o acabamento sem a cola. E aqui a mesma coisa, olha, já fiz o nozinho bem discretinho aqui na ponta e vou esconder aqui somente pela trama fazendo zigue-zague, indo e voltando, subindo e descendo,
Quanto mais eu subir e descer, mais escondidinho vai ficar aqui o meu fio. E esse nozinho aqui praticamente não aparece, fica bem discretinho. Meu fio tá bem na pontinha, ele tá soltando, ó. Estão vendo aqui que ele está bem discretinho? Não aparece. E ó, feito isso, eu já posso cortar aqui. E ficou bem seguro. Olha que lindo. Bem acabadinho. Então, posso começar em qualquer espacinho, vou vir aqui no meio deste Vzinho, entre as minhas pétalas, vou laçar, trazer aqui pra cima, deixar um espacinho aqui para eu fazer o acabamento, laço, passo por dentro. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo e deixo ele aqui. Agora, para continuar fazendo pontos baixos, eu vou fazer mais 2 dentro do mesmo espacinho. Então, laço o fio lá atrás do novelo, trago para frente, laço e tiro as 2 da agulha. Fiz mais um ponto baixo. Venho no mesmo espaço, trago para cima, laço e tiro as 2. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos dentro deste espacinho. Vou vir aqui no próximo vãozinho, aqui nós temos essa pétala de 2 e essa daqui de 1, de 2 e de 1. Em cada espacinho, cada vãozinho, nós vamos preencher com 3 pontos. Então, venho aqui neste espacinho, laço, trago para cima, laço, faço ponto baixo, 1, e vou fazer 3. 2 e 3. Venho no próximo espacinho, aqui entre os meus pontos, 1, 2 e 3. No próximo meio aqui da minha pétala, 1, 2 e 3. Então, essa carreira é isso. Cada vãozinho eu vou preencher com 3 pontos baixos. Terminei aqui esta carreira, vou cortar o meu fio e fazer o arremate. Colocando o fio para fora, aqui eu tenho a primeira cabecinha no segundo ponto, vou pegar aqui as 2 alcinhas da minha cabecinha, vou laçar o fio, trazer aqui para trás e voltar por dentro do ponto de onde o meu fio saiu, dentro aqui do Vzinho. Laço, trago para trás, feito aqui, eu só vou esconder o fio aqui atrás. Encerrada aqui a 4ª carreira, como nós finalizamos com fechamento invisível, a gente pode começar em qualquer lugar, e nós finalizamos aqui com 72 pontos. Agora, nós vamos começar novamente mais uma carreira com a cor rosa. E agora eu vou pegar aqui nos Vzinhos, na cabecinha dos pontos, onde nós temos estes Vzinhos em cima. Eu vou vir em qualquer ponto, vou pegar somente a alcinha de trás do Vzinho, fazer o meu elo, deixar um pedacinho para fazer o arremate, laçar e fazer um ponto baixo. Seguro aqui para arrematar o fio. Venho no próximo Vzinho, também somente pegando a alcinha lá de trás, laço e faço ponto baixo. Venho no próximo, laço e faço ponto baixo. E eu vou caminhar desta forma, pegando somente a alcinha de trás, fazendo um ponto em cada ponto, sem nenhum aumento, até chegar no comecinho ali da carreira. Encerrei aqui a minha carreira, agora eu vou puxar o meu fio para fora, não vamos trabalhar mais com a cor rosa.
Eu vou pegar a agulha menor, vou vir aqui na cabecinha do ponto, então eu tenho aqui o meu primeiro pontinho e a cabecinha está aqui no segundo ponto. Então, nós vamos fazer uma cabecinha agora para este ponto que está sem cabecinha. Então, nós vamos vir aqui nesta cabecinha, que é a do segundo ponto, vou puxar para trás e vou voltar para o mesmo lugar de onde nós viemos. Passando aqui pelo nozinho e também aqui pelo meinho deste Vzinho. Passo por dentro e finalizo. Assim. E aqui eu só vou esconder o fio na minha parte rosa. E aqui nós encerramos essa carreira com 72 pontos. Agora, nós vamos pegar novamente a nossa agulha e vamos iniciar em qualquer lugar. Eu vou vir aqui em uma das perninhas, e aqui onde eu tenho o Vzinho, novamente eu vou pegar somente na perninha aqui de trás do fio. E agora, utilizando o fio creme, também duplo. Vou laçar a pontinha, trazer aqui para cima, e aqui eu vou deixar uma pontinha também para fazer o acabamento. E agora, eu vou fazer um ponto baixo, laço, passo por dentro. Fiz o meu ponto baixo, vou puxar um pouquinho só para ajustar aqui o tamanho, ficou um pouco grande. E aqui já deixo o meu fio para fazer o arremate. E aqui dentro do mesmo lugar onde eu puxei este, eu vou puxar mais dois. Então, laço, puxo mais um, ó, a perninha abriu, não posso fazer no meio da perninha. Então, trago meu ponto aqui pro cantinho. Cuidado para não fazerem no meio da perninha do ponto, tá? Esse primeiro, porque a pontinha fica pra cá, é bom até, ó, jogar pra lá pra fazer o segundo. Então, ó, vou fazer o segundo aqui, segundo ponto, laço, tiro os dois. Agora sim, eu trago ele pra cá e deixo ele aqui escondido, para que eu possa ir escondendo. Coloco aqui a minha agulha e vou fazer mais um ponto. Então, aqui, eu fiquei com 3 pontos baixos. Vou pular um, vou pular 2, vou vir aqui no terceiro, fazer 3 pontos baixos também, pegando somente a alcinha de trás. Então, 1, 2 e 3. Pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, também alcinha de trás. 1, 2 e 3. Sem correntinha de separação, tá, gente? Direto os 3 pontinhos. E eu vou fazer isso toda a minha voltinha. Eu vou continuar com 72 pontos até o final. Cheguei aqui no último ponto, olha que bonitinho que fica, vai parecendo uma rendinha, fica tão delicado que fica parecendo já uma rendinha aqui. E aqui no último ponto, nós vamos continuar com esta mesma cor. Então, nós vamos fazer o fechamento aqui na cabecinha deste primeiro ponto. Então, a gente tem ele aqui, nós vamos vir aqui nesta cabecinha, essa primeira aqui, que é a do segundo ponto, pegar as 2 alcinhas aqui de cima, laçar e fazer baixíssimo. Então, eu laço, passo por dentro desta, ó, peguei mais de um fio aqui. É aqui na cabecinha, ó. Então, eu laço, passo por dentro dessa e passo por dentro desta. Agora, nós vamos chegar até este próximo vão. Então, fiz aqui o meu baixíssimo, eu vou vir aqui na próxima cabecinha também, pegando a alcinha de cima, laço, passo por dentro e passo por dentro aqui novamente também. Tem um fiapinho aqui. E agora, eu já consigo chegar aqui no meu vão. Então, eu caminhei aqui no próximo ponto, com um ponto baixíssimo, para chegar aqui no vão. Cheguei aqui no meu vão, neste lugar aqui, eu vou fazer 4 pontos meio altos em cada vãozinho. Então, aqui onde a gente tem os 3 pontos, nestes vãozinhos, a gente vai fazer 4 pontos meio altos juntos. Então, eu laço, coloco aqui dentro do vão, entre os meus pontos, trago para cima, fico com
3 na agulha, laço, tiro todas de uma vez. Venho aqui mais um ponto no mesmo lugar, trago para cima, laço, tiro todos de uma vez. Mais um no mesmo lugar, laço, tiro todos de uma vez, no mesmo lugar, laço, tiro todos de uma vez. Agora aqui eu vou pular estes pontos aqui, vou vir no próximo vãozinho, então aqui entre os pontos, bem aqui neste espacinho. Então, laço, coloco aqui e vou fazer 4. 1, 2, 3 e 4. E eu vou fazer essa sequência de 4 pontos meio altos em cada vãozinho aqui dos meus 3 pontos até o final da carreira. Ai, gente, aqui eu não tinha mostrado para vocês onde nós fizemos a finalização. Aqui, quando a gente faz os pontos certinhos, a gente chega na conta certinha, tá? Então, aqui eu fiz o meu último ponto, pulei 2, tá? Então, assim como a gente estava fazendo na carreira anterior, aqui também no fechamento eu pulo 2, porque eu mantive os 72 pontos. Agora, com esta nova carreira, com os pontos meio altos que eu estou colocando, nós vamos finalizar com 96 pontos. E aqui, por enquanto, se vocês estiverem fazendo sob medida, essa minha parte aqui, por enquanto, em diâmetro, está com 22 centímetros de diâmetro. Terminei aqui com 96 pontos. E aqui nós vamos fazer o fechamento, igual nós estamos fazendo o fechamento nas outras carreiras. Corto meu fio, tiro o fio aqui de dentro, venho na primeira cabecinha aqui, que é a do primeiro ponto, sem ser as correntinhas. Passo meu fio pra cá e volto o fio pra onde, do mesmo lugar de onde eu saí. Passo pelo nozinho, no meio do Vzinho, laço e passo aqui por dentro. E agora, este fio eu só vou esconder aqui dentro. E está finalizada essa parte. Agora, finalizada essa parte, nós vamos fazer mais uma parte exatamente igual, porque a nossa bolsa tem 2 lados. Então, aqui eu já fiz a minha, temos aqui os 2 lados iguais, e agora nós vamos fazer a junção dos 2 lados. E agora aqui, para fazer a lateral da bolsa, também vamos utilizar o fio duplo, e nós vamos fazer correntinhas. Então, vou laçar sobre o meu dedo, fazendo um X, jogando para lá, passando a agulha aqui por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trago aqui pra frente, dou uma giradinha, tiro os meus 2 dedos e puxo o meu fio para baixo. Puxo os 2 fios. Seguro a pontinha menor, apenas para ajustar aqui na agulha, e puxo o fio do novelo. Aqui eu já tenho a linha presa na agulha. Agora, eu laço o fio do novelo, passo por dentro desta que está na agulha. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3 correntinhas. Eu não considero este nozinho inicial e nem essa laçada que está presa na minha agulha. Eu vou trabalhar aqui no total 74 correntinhas. E aqui, para que os 2 lados do meu trabalho fiquem iguais com os vezinhos, com as cabecinhas, nós vamos trabalhar aqui na parte de trás dos pontos. Então, aqui é a parte da frente da correntinha e aqui é a parte de trás, onde eu tenho esses nozinhos aqui atrás. É aqui que eu vou fazer os meus pontos. Então, aqui nós vamos trabalhar pontos altos aqui nos nossos pontinhos. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, ou melhor, eu vou fazer mais 2 correntinhas para ser equivalente aos meus pontos altos. Por quê? Deu aqui certinho o tamanho que eu quero. Então, como nós vamos trabalhar em pontos altos, eu vou fazer mais 2. Então, 1 e 2 correntinhas a mais.
E agora, aqui no meu ponto de número 74, que é o ponto que eu defini, eu vou pular aqui de onde sai o meu fio está saindo daqui, eu vou pular este primeiro nozinho, aqui, vou pular esse segundo nozinho e vou trabalhar aqui no meu terceiro nozinho. Vou laçar o meu fio, pegar aqui o meu nozinho, laço e faço ponto alto. Trago aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço a minha agulha, venho aqui no próximo nozinho, ó, minha correntinha está aqui. Então, na parte de trás é aqui, o nozinho está aqui atrás, o próximo nozinho. Laço. Tiro 2, laço, tiro mais 2. E nós vamos trabalhar aqui nossa correntinha inteira, pegando só aqui no nozinho de trás, em pontos altos, até o final da nossa correntinha. E aqui encerrado meu último ponto, eu já cortei meu fio, inclusive até tem uma pontinha que acabou aqui, bem na pontinha mesmo. Eu vou puxar este fio aqui nós terminamos o ponto. Eu puxei o meu fio para fora, de onde nós terminamos o último ponto. E aqui nós temos aonde nós iniciamos, o nozinho inicial das correntinhas. Então, eu vou colocar aqui por dentro de onde está saindo o meu fio, passar aqui por dentro também do meu último ponto alto, e vou trazer essa pontinha para cá. Então, passo ela aqui por dentro. Assim, vou deixar folgadinho aqui o espaço dela, sem repuxar, porque senão, ó, eu vou acabar deixando a pontinha menor. Então, eu deixo aqui o espaço dela certinha, para que ela fique reta. E agora, aqui, eu vou puxar um fio aqui para fora, um dos fios aqui para fora, só para eu ter aqui uma distância, um fio separando, e vou dar 2 nozinhos. Aqui meu nozinho, eu vou virar aqui do lado de dentro e esconder essas pontinhas aqui por dentro. Finalizei aqui, já cortei meu fio. E agora, nós vamos vir aqui para a bolsa. Eu vou deixar as duas partes de dentro, olha, aqui eu tenho as minhas partes de fora. Este é o lado do avesso de dentro. É bem parecido, mas tem a diferença. Aqui os pontos são mais finos. Aqui eu já tenho uns gruminhos a mais. E onde nós fizemos os acabamentos. Eu vou deixar as duas partes de frente, ou melhor, as de dentro. A parte de dentro com a parte de dentro. E aqui eu tenho as duas partes de fora. Aqui tanto faz onde a gente vai colocar, é circular e os pontos são iguais. A gente só precisa encaixar aqui uma pontinha com pontinha, olha, pegando pelo menos aqui um gruminho aqui e um gruminho aqui para ficar bem proporcional. E aqui eu vou começar a minha costura da seguinte forma. Eu vou costurar primeiro em uma parte para depois costurar na parte de baixo. Então, aqui na parte de cima, eu vou juntar, aqui eu estou pegando logo depois aqui onde termina um gruminho aqui. Mas tanto faz, vocês podem pegar em outra parte também. O importante é que a gente trabalhe, a gente consiga ver a cabecinha aqui dos meus pontos, esses vezinhos que se formam aqui, e os vezinhos que se formam aqui também nessa parte que vai ser a lateral da bolsa. Então, conseguindo ver esses dois vezinhos, nós vamos pegar a alcinha de dentro deste vezinho aqui, com a alcinha de dentro do vezinho de cá. Então, aqui eu vou puxar o meu fio até aqui a pontinha. E vou deixar um pedacinho aqui para fazer o acabamento. Não precisam se preocupar agora. Só segurem realmente aqui para que o fio não puxe todo de uma vez. E aqui eu vou pegar essa alcinha aqui que está do lado de lá, do lado aqui da minha bolsa, e aqui na bolsa o que está aqui do lado de baixo, do lado de dentro. Então, vou vir aqui e pegar também, olha, a alcinha somente deste lado aqui de dentro, essa daqui de fora, de cima, eu vou deixar ela aqui sem pegar. Passo aqui por dentro. Passo o meu fio. Juntei aqui pontinha com pontinha, seguro aqui o fio para não escapar. Venho aqui no próximo vezinho, ó, parte de dentro,
com a parte de dentro deste vezinho. Aqui os meus vezinhos estão do lado oposto, estão vendo? Esse vezinho aqui está para cá e esse vezinho está para cá. E aí, eu puxo aqui todo o meu fio, passo por dentro, trabalhei neste ponto aqui. Agora, o próximo, ó, a gente já consegue até encostar aqui, ó, alcinha de dentro com alcinha de dentro. Deixo as duas alcinhas de fora lá, quietinhas. Fiz aqui neste ponto, venho para o próximo, alcinha de dentro, alcinha de dentro. E a costura aqui, gente, é só isso, eu vou continuar fazendo aqui pontinho sobre pontinho, até o final aqui da minha lateral. Cheguei aqui no final, no meu último ponto, a minha abertura ficou aqui, daqui até aqui. E agora aqui eu vou juntar o outro lado. Então, aqui eu terminei de colocar neste lado, passei aqui pela última cabecinha que eu tenho aqui, e agora eu vou voltar aqui por dentro dessa cabecinha e vou passar aqui, caminhar por dentro dessa correntinha que nós temos aqui, até para dar uma sustentação aqui nesta ponta. Então, ó, passo por dentro desta correntinha. Passo por dentro dessa próxima correntinha. E agora, cheguei aqui embaixo, onde eu tenho a minha primeira cabecinha. Também vou escolher aqui, qualquer lugar da minha peça para começar. E aqui, para que a gente deixe igual, eu vou juntar essa parte aqui, considerando, olha, a parte de cima com a parte de baixo, separo aqui o meu gruminho e aqui eu também separo o meu gruminho. Para que elas fiquem iguais aqui, conforme a gente vai colocando, eu consiga deixar na mesma proporção, aonde fica essas ondulaçõezinhas. Então, aqui, neste lugar, que é onde eu vou prender essa próxima. E como eu termino aqui de prender no meu terceiro ponto aqui de 4, daqui, contando 1, 2, 3, prendi até aqui e deixei um livre desse gruminho aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui deste outro lado também. Porém, essa parte aqui, eu vou deixar ela bem fixa aqui no primeiro ponto, que é aqui, esse daqui dessa carreira. Então, aqui eu já vou prender bem, isso que eu vou prender ao contrário, ó. Vou jogar aqui pra dentro, pegando a alcinha aqui de dentro, pra prender esta pontinha. Aqui eu posso até ir e voltar aqui prendendo bem na pontinha, tá, gente? Pra que a pontinha fique bem firme. Mas sempre trabalhando aqui na parte de dentro dos pontos. Deixando a pontinha para eu não pegar a pontinha, para não atrapalhar essa pontinha. Então, ó, sempre a parte de dentro. Prendi a minha pontinha aqui bem presa. Então, ó, conforme a gente for mexer e movimentar na bolsa, a pontinha não vai ficar descendo, ela está bem presa. Agora sim, eu vou começar, venho aqui no próximo ponto, que é onde eu vou começar, pegando aqui por dentro deste ponto e pegando o meu primeirinho ponto aqui, essa cabecinha deste ponto aqui, que está aqui pra fora, aqui. Prendo as duas aqui. Aqui a cabecinha, ela está aqui, ó, é esse pedacinho aqui. É que aqui, daqui mesmo, ela já saiu a correntinha, então, a correntinha sai daqui, mas aqui a cabecinha de fora está aqui em cima, aqui que eu tenho o meu vezinho. Então, prendi aqui o meu primeiro ponto, venho no próximo, aqui e aqui, também pegando as alcinhas de dentro. E aqui, gente, é igual a gente estava fazendo. Alcinha com alcinha de dentro. E eu vou continuar aqui até a minha pontinha. Cheguei aqui na minha outra pontinha, já está tudo preso, olha que bonitinho. E agora, aqui na minha pontinha, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos prender bem aqui essa primeira parte, bem no ponto de cima. Vou deixar bem fixo. Jogar lá pra dentro,
por dentro do fio. Passar por dentro do ponto. E aqui eu também tenho a pontinha, que foi onde nós começamos. E aqui onde eu tenho as minhas pontinhas, lembra que eu tenho aquela pontinha que era pequenininha? Vou puxar ela aqui pra dentro. Junto com essa outra. Aqui, como esse pedacinho tá bem pequenininho, o meu está bem pequenininho, né? Aqui eu já vou dar um nozinho aqui mesmo, para que não solte essa pontinha pequenininha que eu tenho aqui. Então, já vou dar um aqui para prender a minha pontinha que está pequena. E agora, este fio aqui, eu vou trazer aqui que nós estamos fazendo a costura, eu vou puxar ele aqui para ficar bem preso também. Vou jogar aqui por dentro, posso até passar por dentro de outro fio, olha, para ele não abrir. Mais costura mesmo, para que a gente consiga prender aqui firmemente, ó, se precisar e ficar um pouquinho largo, olha, voltem pelo ponto e prendam aqui novamente. Prendi aqui bem esses fiozinhos que eu tenho. Eu vou dar apenas um nozinho, ó, vou trazer um pouquinho mais pra cá esse fio, pra ficar mais próximo deste outro nó. Os fios aqui juntinhos, eu já posso dar outro nozinho, posso soltar, dar 2 nozinhos e esconder as pontinhas lá dentro. E aqui agora, nossa lateral já está toda colocada, olha que linda. E a abertura, eu vou falar para vocês quanto ficou aqui de abertura em centímetros. Aqui de uma pontinha até a outra. Ficou com 14 centímetros aqui de abertura. E terminada aqui a minha bolsa já com as finalizações, nós vamos colocar os mosquetões aqui na lateral da bolsa. Eu vou colocar os mosquetões e uma alça de corrente dourada. Vocês podem também optar por fazer a alça em crochê. Eu vou deixar aqui algumas opções de alça na descrição do vídeo, caso vocês prefiram fazer a alça de crochê, e até mesmo caso prefiram, vocês podem inclusive dar continuidade aqui, ao invés de fazer esses pontinhos aqui que nós fizemos, nós deixamos aqui o espaço apenas para a abertura, vocês podem fazer também aqui continuar uma parte em pontos altos para que forme a alça. Então, fazendo aqui a alça de forma contínua. E aí, na hora de colocar aqui na bolsa, vocês podem, inclusive, começar, deixar aqui marcado aonde vocês querem que a bolsa inicie e termine, e começar aqui pela parte de baixo, para que não apareça a emendinha quando vocês fizerem. Então, começa com uma ponta, vem costurando até onde vocês se deixarem o marcador, que é o espaço que vocês vão ter aqui, deixa a alça aqui, volta e continua aqui essa parte. Eu vou colocar aqui essa alça dourada, eu acho que super combina com esse estilo, dá uma misturada nesse estilo boho. Esse é o tecido que a gente utilizou, né, o tipo de fio que a gente utilizou, com esse tipo de alça contrasta, mas caso vocês queiram deixar ela inteiramente mais natural, com as fibras naturais, vocês podem fazer a alça também no mesmo fio que vocês trabalharam. E aqui também, caso vocês prefiram, podem colocar forro, apesar de que ela fica super bonitinha por dentro também, ela fica com o mesmo detalhe. Como a gente faz todos os acabamentos, ela fica praticamente igual à parte da frente, ela fica praticamente aqui na parte de dentro, ela fica muito, muito linda. Eu particularmente gosto das bolsas, do detalhe da bolsa de crochê também na parte de dentro, mas tem muitas pessoas que preferem utilizar o forro por dentro da bolsa. Vocês podem colocar o forrinho e também podem colocar fechos opcionais, caso vocês prefiram, como um fecho de zíper ou então um fecho imantado. E aqui o fechinho nós vamos colocar assim. Aqui na lateral,
Esse mosquetão que eu tenho aqui é um mosquetão articulado, que eu consigo colocar depois. Caso contrário, seria somente costurar, se o mosquetão de vocês, a argolinha, não tivesse essa parte aqui. E nós vamos aqui centralizar numa parte aqui, não precisa ser tão na beiradinha, para que ela fique mais na lateral. Eu deixei aqui um espacinho, vou pegar aqui, dar um belisquinho aqui na bolsa. Aqui do lado, olha, deixei aqui, não chega a ser nem 2 dedos, um dedo e meio, mais ou menos. E a mesma coisa eu vou fazer aqui deste outro lado. Presos meus mosquetões aqui e centralizados, agora eu já posso prender a minha alça. Bolsa pronta, prontíssima para vocês desfilarem por aí com ela, arrasarem ou simplesmente arrasarem de vender, porque é isso, gente. Tá belíssima, vocês estão vendo aí, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido fazer. Ela ficou incrível. É o mesmo desenho dos dois lados, as laterais. E espero aí que a bolsa de vocês tenha ficado tão linda quanto essa. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam. Já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para não perder os próximos vídeos, ativando a notificação. Já cliquem no like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa belezura. E é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!